Será que o olho seco pode causar aquela carne esponjosa no olho? Será que tem a ver uma doença com a outra? Aquela carne esponjosa branca que vem crescendo aqui da parte branca para cima da parte preta do olho, que é a córnea, que nós oftalmologistas chamamos de pterígio. Pode haver alguma relação entre ele e o olho seco ou não? Nesse vídeo eu vou te explicar qual a relação entre as duas doenças e, se você ainda não me assistiu, o meu nome é Marcos Massotti, eu sou médico oftalmologista aqui na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo, e acredito muito que a principal ferramenta para a prevenção das doenças oculares e até mesmo para a prevenção da cegueira é o acesso à informação de qualidade, para que você, de posse disso, possa procurar o melhor cuidado para a sua saúde ocular. E foi por isso que eu e minha equipe criamos esse projeto para levar até você a melhor informação de saúde ocular possível. Vem comigo! Se você já me assiste há algum tempo, para você, olho seco não deve ser novidade, visto que eu venho falando bastante sobre esse assunto aqui no meu canal. O olho seco não se trata simplesmente de um ressecamento na superfície do olho. Toda essa superfície anterior do olho, entre elas a conjuntiva, que é a parte branca, e a córnea, que é a nossa principal lente, ela está envolvida diretamente no olho seco, que é uma síndrome que pode provocar diversos males para a superfície ocular e também para a nossa principal lente, que é a nossa córnea. Nossa córnea vai ficando áspera, toda pontilhada. Eu falei bastante disso nos vídeos anteriores, que você pode encontrar aqui no meu feed. E toda a superfície branca do olho fica avermelhada, ou seja, a síndrome do olho seco gera processo inflamatório crônico, ou seja, prolongado. Então o seu olho vai ficar submetido constantemente ao processo inflamatório continuado, e isso sim pode levar danos bastante graves. Já o pterígio é uma outra doença que até hoje ainda é confundida com catarata. Isso mesmo, aquela pelezinha, aquela carne esponjosa que vai crescendo daqui da parte branca em direção à parte preta do olho, ela vai recobrindo a córnea. Inicialmente gera só um efeito estético ruim, o olho vermelho, irritado, mas depois ela pode ir danificando a córnea, ela vai trazendo distorções para essa lente, e essas distorções podem causar danos até mesmo irreversíveis. Então o pterígio tem que ser removido precocemente, porque senão ele vai deixar uma cicatriz na sua córnea e a cicatriz não vai sair mesmo que a gente tire o pterígio. Então cada vez mais eu indico cirurgias precoces para que você não tenha sequelas na córnea, que mesmo com a remoção do pterígio, isso não seja recuperado. Mas e aí? Agora é a hora da verdade. Será que o pterígio pode levar ao olho seco? Será que o olho seco pode levar ao aparecimento do pterígio? A resposta é: pode ser que sim. É bem provável que sim. Porque o pterígio é uma doença causada por um crescimento fibrovascular, ou seja, o tecido fibroso aqui da conjuntiva, mais uma quantidade enorme de vasos, vai crescendo em direção à córnea. E esses vasos vão permitindo que o seu olho fique mais vermelho, mais inflamado. É o que a gente chama de uma proliferação fibrovascular. São tecidos fibrosos mais vasos, por isso tecido fibrovascular. E esses vasos, eles também levam mediadores inflamatórios, citocinas, que são células inflamatórias, que vão deixar o seu olho mais vermelho, mais inflamado, podendo gerar um quadro de agravamento do olho seco. Tem alguns estudos recentes que mostram que a presença do pterígio por um tempo prolongado pode levar à atrofia das glândulas de meibômio, que são glândulas palpebrais que todos nós temos e que são importantíssimas para a produção do óleo. Existe um óleo que é produzido aqui nessas glândulas que tem a função de lubrificar os olhos. Então, a presença prolongada do pterígio
No olho, o contato dele, a reação inflamatória continuada, em contato com a parede interna da pálpebra, pode levar a um processo de deterioração, de atrofia dessas glândulas de meibômio e isso colaborar para um olho seco mais grave, que é pela falta da lubrificação derivada desse óleo. E a gente chama esse quadro de disfunção das glândulas de meibômio. E isso não se corrige com colírio. Você vai ter que ser submetido a um tratamento com laser, com luz pulsada, com suplementos, uma coisa mais elaborada. E o olho seco pode levar ao aparecimento do pterígio? Sim, é bem provável que sim, porque uma das coisas que estimula o crescimento do pterígio, que vai da parte branca para a parte preta do olho, é a agressão, é o atrito, é a reação inflamatória. Aqui em volta dessa parte preta do olho, existe uma barreira que é constituída por células tronco, as famosas células tronco. Essas células estão aqui, entre outras coisas, para se diferenciar ou em células da conjuntiva ou em células da córnea. Acontece que a morte dessa barreira, em alguns pontos, pode permitir a passagem da parte branca, que é a conjuntiva, para cima da córnea. Ou seja, todo o processo de sofrimento que tem nessa região, o seu organismo vai entender que tem que mandar tecido para recobrir, como se fosse uma agressão contínua, né, nessa região aqui. Então, o pterígio pode ser agravado também pelo olho seco. O olho vai ficando vermelho, inflamado, e cada vez mais a agressão pode gerar o crescimento do pterígio, assim como a radiação solar, o mau hábito de coçar os olhos, também gerando atrito. Então, se o seu olho estiver muito seco, a própria pálpebra, quando você pisca, vai agredir a superfície ocular, vai causando uma abrasão. E essa abrasão não deixa de ser um tipo de agressão. E isso sim pode servir de estímulo para o crescimento do pterígio. As duas doenças estão muito ligadas, estão muito interligadas. Uma depende da outra. O pterígio, por muito tempo no seu olho, sem ser operado precocemente, pode levar ao agravamento do olho seco. E o olho seco pode também levar ao agravamento do pterígio. Por isso, o tratamento das duas doenças tem que ser o mais precoce possível e da maneira mais correta. O olho seco não se trata mais só com colírios lubrificantes, porque a maioria dos colírios lubrificantes só vai repor a camada aquosa da lágrima, ou seja, só a água. A parte de lipídio, de gordura que é produzido nas glândulas de meibômio, não será reposta somente com colírios lubrificantes. A gente tem que usar suplementos alimentares à base de ômegas e várias vitaminas e também lançar a mão do tratamento com laser ou com luz pulsada. Essa é a ideia, prevenção e tratamento precoce. Eu vou te contar a história da Maria José. Eu mudei o nome dela para proteger a identidade e por causa de motivos éticos. Ela é uma paciente real, ela tem aproximadamente 52 anos e nos procurou com uma queixa de que nada resolvia o olho vermelho, a sensação de ressecamento e areia nos olhos. Quando ela foi examinada na lâmpada de fenda, se você me acompanha, eu já te mostrei aqui esse aparelho. É aquele que examina toda a superfície ocular. A gente constatou que ela tinha o olho muito seco, uma redução do menisco lacrimal, ou seja, a quantidade de lágrima que fica acumulada aqui embaixo, próximo da pálpebra inferior, estava reduzida. Ela também apresentava uma disfunção da camada lipídica do filme lacrimal, ou seja, as glândulas de meibômio já estavam deterioradas e também apresentava um pterígio grau 2, um pterígio de média gravidade. Ele já estava avançando por 2 ou 3 milímetros para cima da córnea. E então, a gente observou que o tratamento dela não poderia ser feito somente com colírios lubrificantes. Essa paciente inicialmente passou por um exame bastante elaborado chamado OSA. Esse exame analisa toda a superfície ocular
e determina cada camada do filme lacrimal, qual delas está deteriorada, qual delas está com deficiência. E ela tinha disfunção em duas das principais camadas, que é a camada aquosa e a camada lipídica. Com isso, propusemos inicialmente o tratamento cirúrgico do pterígio, porque não ia adiantar simplesmente já pular essa etapa e iniciar um tratamento mais detalhado do olho seco, se o pterígio, que era uma das principais causas, não fosse regularizada. Portanto, operamos essa paciente, removemos o pterígio e essa cirurgia hoje em dia é feita em ambiente ambulatorial. O paciente recebe anestesia tópica só de gotinha, faz a cirurgia e após o término da cirurgia vai para casa imediatamente, não precisa ficar internado, não é uma cirurgia de risco. Vai ter um pós-operatório de aproximadamente 1 ou 2 semanas usando os colírios necessários e depois restabelece a rotina normal. Retirado esse pterígio, essa paciente vai iniciar um tratamento não só com os colírios, mas como eu falei anteriormente, também com suplementos alimentares para repor a camada lipídica e nós vamos iniciar também 6 sessões de aplicação de luz pulsada nessa região das pálpebras. Existe um tipo de luz pulsada com comprimento de onda específico para tratamento das glândulas de meibômio e com isso tem efeitos anti-inflamatórios, efeitos de estímulo neurológico para estimular a produção glandular adequada. A luz pulsada também vai matar os parasitas que vão se alojando dentro dessas glândulas, dentre eles o Dermodex, que é conhecido como cravo. Eventualmente esse cravo de pele ele pode se instalar dentro dessas glândulazinhas de meibômio e levar a um processo inflamatório crônico, também prejudicando a produção da camada lipídica, que é uma das camadas mais importantes do filme lacrimal. Se você já me assiste, deve ter visto aqui que eu falei que o filme lacrimal, ou seja, a nossa lágrima, não é só água, ela também tem lipídio na parte externa, água no meio e muco pela parte interna. É como se fosse 3 camadas que formam um formato de sanduíche. Lipídio por fora, água no meio e muco por dentro. Com isso, o nosso filme lacrimal fica bem aderido na superfície do olho, formando como se fosse uma lente de contato. Isso vai também ter uma função ótica, ou seja, ela vai corrigir as imperfeições da nossa córnea, que é a principal lente, e com isso você também vai enxergar melhor. Então a síndrome do olho seco não é só ressecamento. Existem alguns pacientes que me perguntam: poxa doutor, mas como eu posso ter olho seco se o meu olho lacrimeja o dia inteiro? Sim, o lacrimejamento pode ser um sinal de alerta, porque é um estímulo de defesa do seu olho. Se ele está sendo agredido, ele vai provocar uma reação de lacrimejamento e isso vai despejar uma quantidade enorme de lágrima nos seus olhos. Só que essa lágrima não tem uma boa qualidade, ela provavelmente está com alteração na densidade, na osmolaridade, então essa lágrima não fica lá dentro do olho, ela escorre, é em excesso. O lacrimejamento é um sinal que pode estar ligado ao olho seco, portanto preste atenção nesse detalhe. Se você tem lacrimejamento com frequência, aquela sensação que muitos pacientes me falam, que sente que desce uma água quente pelo olho, isso pode ser um sinal de olho seco. Mas como assim ter olho seco e lacrimejar? Sim, em condições normais de lubrificação dia a dia, seu olho não tem que ficar lacrimejando. A produção basal, a produção comum de lágrima, tem que ser suficiente para deixar esse olho lubrificado, confortável, para ele não ficar lacrimejando. Se o seu olho está lacrimejando demais, isso pode ser um sinal bastante frequente do olho seco, ou seja, é um estímulo de defesa que o seu olho tem para produzir mais lágrima. Só que além disso, essa lágrima pode não estar com uma qualidade, com uma densidade adequada. A gente chama de alteração de osmolaridade da lágrima. Então, além dela estar em excesso, porque foi produzida mediante um estímulo de sofrimento do olho,
ela também não está na consistência adequada, senão ela não ia escorrer tanto para fora do olho. A ideia é diagnóstico precoce, procurar um bom oftalmologista e fazer o tratamento precoce. Através do exame adequado, identificar qual das camadas da lágrima que está precisando de tratamento. Não é tudo igual, não é só com colírio e lubrificante. Cuidado com aqueles colírios que você compra sem receita na farmácia para deixar o seu olho clarinho, branquinho, parecendo um papel. O olho tem que ter uns vasinhos, o olho não é tão branco assim. Os olhos normais, eles têm diferenças de tonalidade. É igual pessoas que têm os dentes mais brancos, outras têm os dentes mais amarelos. O olho também. Tem pessoas que têm o olho um pouco mais vermelho. Claro, tudo tem seu limite. Mas aqueles colírios clareadores, que às vezes as pessoas pingam inadvertidamente, podem levar à constrição dos vasos e isso causar a longo prazo um sofrimento vascular. Não faça isso. Segunda dica, em relação ao pterígio, antigamente era uma doença que se indicava a cirurgia muito tardiamente, porque a maioria dos pacientes que operavam, a doença voltava, o que a gente chama de recidiva, né? Recidiva é um termo técnico que diz que a doença voltou. Hoje em dia, a cirurgia nova do pterígio, em que a gente remove o pterígio, depois faz um recobrimento com a conjuntiva, esse tipo de cirurgia tem um índice de recidiva, ou seja, a doença só vai voltar em pouquíssimos casos, menos de 2% de recidiva. Antigamente, 50% dos casos voltavam a atacar. Então, os médicos não indicavam a cirurgia muito cedo, principalmente em pacientes jovens. Hoje em dia, assim que eu olho e faço o diagnóstico, eu já oriento o paciente. Se programe para tirar isso do seu olho. Senão, pode levar cicatrizes na córnea, alterações visuais, olho vermelho, agravar ou até mesmo causar uma síndrome do olho seco, que vai ser muito mais difícil de tratar. E vira um círculo vicioso. O pterígio causa olho seco, o olho seco vai agravando o pterígio. Então, trate o seu pterígio da maneira correta e o mais precoce possível. Procure um bom oftalmologista. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que você compartilhe com mais pessoas para que possamos alcançá-las com as informações de qualidade. Os pilares aqui do nosso canal são o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. De posse dessas informações, você vai colaborar com o nosso projeto de prevenção de doenças oculares e prevenção da cegueira. Muito obrigado.